Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico hoje, dia 26 de outubro, segunda-feira, turma do horário AB manhã, início da semana. Nas últimas aulas a gente já vem trabalhando, discutindo sobre elementos de máquina, né? Elementos esses responsáveis lá por fixação, né? Vimos elementos fixos, móveis e permanentes. Vimos também agora, últimas aulas, a questão de apoio, onde a gente viu mancalos e rolamentos. Dentro dessa mesma contextualização, dando procedimento aos componentes, aos projetos, né, aos mecanismos, existem dentro dos elementos as partes móveis. Partes móveis são aquelas que exercem alguma movimentação referente ao um ponto específico, pode ser a uma peça específica, a uma referência. Ou seja, uma delas podemos falar que são os eixos, né? Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre eixos e chavetas, tá? Para quem não conhece, um eixo já deve ter escutado falar de alguma forma, a gente vai tentar detalhá-lo um pouco aqui em questão de alguma classificação técnica. E vamos falar também de chaveta. Chaveta é um elemento que trabalha em conjunto com o eixo, tá? Para quem não conhece, irá conhecer a partir de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eixos. Primeiramente, o eixo, ele é um elemento de máquina, tá? É um elemento mecânico que pode ser estático, oscilante ou rotativo, de seção usualmente circular, onde são montados outros elementos mecânicos de transmissão ou que transmite movimento entre pontos distintos de sua seção. Então, primeiramente, pessoal, o que é um eixo? Um eixo nada mais é do que um elemento, um componente, tá? Que ele pode ser estático ou móvel. Sendo móvel, ele pode fazer um movimento contínuo de rotação ou apenas oscilante. O que é um movimento oscilante? É aquele que não preenche um período completo, um eixo que não dá uma volta completa, aquele, tipo uma gangorra. O eixo da gangorra ele trabalha somente um período, né? E ele não trabalha a revolução completa. Que serve como apoio, o eixo, então, ele pode trabalhar dessas três formas, estáticos, rotativos ou oscilantes, usualmente circular, nem sempre um eixo precisa ser circular, tá? Ele pode ser quadrado, pode ter diversas seções, onde são montados elementos de transmissão de potência. Então, o eixo, ele pode trabalhar tanto quanto fixo, estático, quanto móvel, e aqueles que transmitem potência entre si ou que servem apenas de apoio, tá? Lembrando que aqui nessa disciplina de desenho mecânico nós não vamos determinar dimensionamento e cálculos de eixo. Isso vocês vão aprender numa mesclagem de diversas disciplinas, resistência dos materiais, elementos de máquina e assim por diante, tá? Até em projeto de construção de máquinas, a gente discutiu um pouco sobre isso. Mas o nosso intuito aqui é conhecer os eixos, classificações dos mesmos, geometrias, formas construtivas, ou seja, tudo aquilo que está associado dentro do desenho técnico mecânico. Os eixos podem ser fixos, trabalhando como apoio, sujeitos à flexão ou móveis, quando são giratórios oscilantes, transmitindo movimento de torção. Quando fixos, são chamados de apoio, e quando móveis, são chamados de moentes. Quanto aos fixos, né, os pontos fixos, são as regiões de apoio, só especificando essa frase como mal escrita. Quando você tem um eixo que ele é estático, que ele não gira, ele é parado, que ele é classificado como fixo, essas regiões aqui, ó, apoio do mancal, né, ou apoio dele, é chamado de apoio mesmo, efetivamente. Mas quando eles são móveis, a gente chama essa região de moente, tá? Que podem variar conforme a sua aplicação. Primeiramente, eixos simples, tá? Fixos ou mesmo em rotação. Servem apenas para apoiar peças, máquinas fixas, móveis oscilantes, mas não transmitem movimento, ou seja, não transmite potência ao longo de sua seção, a sua geometria. Colocamos aqui dois exemplos, talvez vivenciado por alguns. O eixo de uma bicicleta, por exemplo, a da roda da bicicleta. Ele é um eixo simples, estático. Como assim? O eixo da bicicleta ele fica parado, ele não gira. Quem gira é a roda em torno do eixo. Então nós temos aqui dois rolamentos
que são ligados aos cubos de roda, e assim permite que a roda trabalhe. Lá nós temos um eixo simples, ele serve apenas como apoio, tá? Mesma coisa aqui num truque de skate, né? Num suporte aqui de skate, onde na extremidade nós temos 2 eixos, ok? E aqui é apoiado a roda. A roda só é apoiada aqui e ela gira em torno do eixo. Esse eixo ele não transmite potência, ele não se move. Ou seja, é um eixo geralmente simples que está suportando apenas a flexão. Então ele pode ter um ou mais pontos de apoio e receber um apoio ou uma carga sobre ele. E ele está sujeito apenas à flexão ali, né? Ou seja, flambagem, né? Essa movimentação dele. O eixo simples, né, o eixo fixo, é um elemento não rotativo, usado para suportar elementos girantes, por exemplo, olha lá, eixos de bicicleta, eixos polias, pontas de eixo de skate, e entre outros. Então, o eixo simples é aquele que apenas recebe a carga, ele não gira. Não, desculpa, falei errado. Ele gira, ele pode girar, ele não transmite potência. Pronto, corrigindo. Então vamos voltar. Eixo simples é aquele que não transmite potência. Ele pode ser estático, parado apenas como apoio, ou girar apenas como apoio também. Já quando se existe a necessidade de transmitir potência pelo eixo, esse eixo é chamado de eixo árvore. São aqueles que transmitem momento torsional e, portanto, podem ser solicitados quanto torção, flexão ou flexotorção, tá? Árvore suporta flexão, torção, cisalhamento e carregamento axial. Então vamos lá. Um eixo árvore é aquele que ao longo dele transmite movimento torsional. Então em algum ponto dele entra uma energia, essa energia é transmitida ao longo do corpo dele até um outro ponto que vai ser transmitida para outro elemento. Então quando você pensa lá, por exemplo, né, no pé de vela da bicicleta, ali onde tem os pedais da bicicleta, o Z, que muitos chamam. Ali, você exerce uma força no pedal, que ele é transmitido pelo eixo até a coroa, que transmite movimento para a corrente. Então, ali é um eixo árvore. Toda vez que você exerce uma força nos pedais, essa energia vai ao longo do eixo até a outro ponto dele, que é onde está a coroa, né? E aí transmite movimento para a corrente. Eixo rotativo, né, é um elemento que transmite potência ou movimento rotacional através de uso de polias, engrenagens, acoplamentos. Ou seja, não necessariamente o eixo árvore, ele sempre vai ser rotativo, ele nunca é estático. O eixo estático, ele não trabalha com torção. Ah, mas eu tenho um piro lá que trabalha com torção. Ali é uma geometria, ele não é um eixo, tá? Mas um eixo, ele é móvel e trabalha com a transmissão de potência. Já o eixo simples, ele pode ser estático ou móvel, então ele pode estar parado ou em giro, mas não transmite nenhuma das situações potência entre eles, ok? Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, só perguntar, tá? A maioria dos eixos de transmissão de potência é composto por eixos cilíndricos, que podem ser sólidos ou vazados, né? Ocos, vamos dizer assim, que frequentemente são escalonados com reduções de seção. Em aplicações especiais podem ser quadrados, retangulares, cônicos, né? A ponta de eixo lá era um eixo cônico. Ou apresentarem alguma outra forma de seção transversal, como sextavado, ranhuras, rasgos, tá? Então existem diversas geometrias construtivas de eixo. Cada uma delas tem uma classificação, uma aplicação específica. Por exemplo, o mais comum de todos é o eixo maciço, né? Que a gente vê em alguns motores, tá? É aquele eixo material maciço e tem uma geometria específica. Esse mesmo eixo, ele pode ser vazado. Como assim vazado? Ele ser oco por dentro. Então eu coloquei o mesmo exemplo aqui, ó, de um motor de passo e de um encoder. Aqui é um encoder, aqui é um motor de passo e aqui é um encoder, tá? Eu coloquei a mesma geometria dos motores, só que com eixos vazados. Como assim o eixo vazado? É eixo oco, tá? Qual que é a diferença entre um eixo maciço e um eixo vazado, além da composição dele de material ou não? Ele vai além apenas dessa forma construtiva. Um eixo maciço, geralmente, ele tem um peso específico maior, esse peso específico limita a velocidade angular dele, ou seja,
o RPM dele é inferior, o RPM máximo é inferior a um eixo vazado. Um eixo vazado ele tem um peso específico menor, consequentemente ele atinge maiores velocidades angulares. Consequentemente, ele tem uma RPM mais elevada quando comparado a um eixo maciço. Então, o eixo vazado, por ser mais leve, ele atinge velocidades mais elevadas. Ah, porque um eixo maciço ele não pode atingir uma velocidade muito elevada? Porque você entra numa velocidade crítica, onde ele pode entrar em colapso ou e vir a romper, quebrar por vibração, por diversos outros elementos. Ah, o eixo vazado ele não tem um ponto de colapso? Tem também, só que é bem superior a um eixo maciço. Tá? Eixo roscado. O eixo roscado nada mais é do que um eixo maciço com uma região vazada, né, oca, que existe uma rosca interna, geralmente aplicado em elementos de transmissão de potência, por exemplo, aqui, ó, a ponta de eixo desse motorredutor que a gente chama, tá? E ele serve geralmente para fixação de algum elemento, algum componente junto ao eixo. Eixo estriado. Cuidado, pessoal. Existe eixo estriado e eixo ranhurado. Já já vou falar do ranhurado. Eixo estriado é aquele que ele tem uma geometria de estrias, ranhuras, né, menores, geralmente triangulares, ou pode ter um perfil também quadrado, tá? Ao longo do eixo, ou seja, em torno do eixo, na verdade, desculpa. E ele serve para contato por atrito. Então, geralmente, ele está aplicado aqui numa região cônica, ó. E como que é feito a fixação desta alavanca ao eixo, né, à árvore? Por meio das estrias. Então, a gente tem estrias aqui com geometria triangular, né, que é até as arestas. Quando você coloca o seu elemento aqui, ele é cônico, o eixo, ele também tem um furo cônico. Conforme você aperta essa porca castela, aqui tem até uma cupilha, ó. Conforme você aperta ela, ele exerce uma força contra o cone, fazendo o travamento entre a superfície do furo e as estrias. E aí gerando o atrito, transmitindo movimento. Então existe o eixo estriado, tá? Que é por atrito, e o eixo ranhurado. O eixo ranhurado, ele tem uma geometria específica, tá? Padronizada, podemos falar que simétrica, que essa geometria vai entrar em contato ou encaixar em outra geometria similar, só que oposta. O eixo seria o macho, a outra cavidade seria a fêmea, que a gente chama, né? E aí você tem aqui um encaixe por ranhuras, ou seja, é um tipo de travamento mecânico para transmissão de potência. Que no caso nós temos uma polia ligada a uma engrenagem. E aí a energia da engrenagem chega até a polia pelo eixo, né, por meio do eixo. Ou seja, eixo árvore. Eixo cônico. Coloquei aqui novamente até a imagem que mostra lá aquela nossa aula passada que a gente viu sobre a ponta de eixo, né? Ó, mesma sequência. A única diferença é que ele usa aqui é uma argola com abas, tá? E o que acontece aqui no eixo cônico? Ele tem uma região cônica que ele tem uma variação diametral, tá? Pode ser maciço, pode ser vazado. O eixo cônico tem aplicações distintas em questão de transmissão de potência, diminuição de peso específico. Então, como que se usa geralmente? Por que se usa geralmente um eixo cônico? Conforme a variação de seção, variação do comprimento dele, você pode ter regiões que você precisa de mais e menos material. Isso aí vai estar junto ao dimensionamento do eixo. Consequentemente, se você diminui o diâmetro dele, você diminui a massa. Desculpa, toda vez que você diminui a massa, você aumenta a velocidade angular do mesmo, ok? Aqui é apenas uma curiosidade de montagem de um eixo. Deixa eu ver se ele vai ativar aqui. Eles estão esquentando um cubo, tá? Com um maçarico. Para quê? Isso aqui é uma engrenagem, modelo espinha de peixe, a gente vai falar sobre ela, porque vem transmissão de potência, tá? Você tem aqui um eixo, um cubo, e aí eles esquentam o cubo para dilatar e trazem um eixo resfriado, ou seja, igual a gente mostrou lá nos bancais, ó, resfriado. Então, o resfriado ele está contraído, o aquecido dilatado, eles se encaixam conforme os dois voltam à temperatura ambiente, existe o travamento natural ali, tá? Então, só passando o vídeo novamente.
Caso fique travado, não está muito travado não para vocês, pelo que eu estou acompanhando aqui, mas depois vocês podem assistir na íntegra a gravação da aula. Então, conforme ele esquenta aí o cubo, ele dilata, tá? Aí ele vem com o eixo aquecido, o resfriado, contraído, né? E faz o encaixe ali do mesmo. Legal. Geometria construtiva de um eixo. Isso aqui é muito relacionado à nossa disciplina. É bem interessante o porquê. Muitas vezes a gente acha que eu desenho um eixo lá com geometria variável porque é mais bonito, porque eu faço um canto arredondado só por acabamento, mas na verdade não. Todas as seções, todas as geometrias, ela tem um porquê específico, né? Então, quando a gente começa aqui falando sobre eixo, temos aqui um desenho de um eixo. Aqui na extremidade nós temos um chanfro. O chanfro é aquele mesmo elementozinho inclinado que nós colocamos na ponta do pino da dobradiça. Falando em dobradiça, depois está disponível a correção dela já lá no AVA para todos vocês, ok? Então, o chanfro facilita a montagem dos elementos, como mancais, buchas, ou seja, ele ajuda a alinhar, fazer o alinhamento, a centragem do eixo. Então, quando você tem ali aquele chanfro, ele ajuda a direcionar a montagem de qualquer elemento no eixo ou do eixo em qualquer outro elemento. Raio de arredondamento, ou seja, a gente tem um fillet aqui, né? O fillet não é estético. Ele trabalha como aliviar o efeito de contração de tensões. Quando a gente trabalha sobre um eixo, por exemplo, seja ele fixo ou móvel, árvore ou simples, ele está sujeito ali a flexões, muitas vezes torção, se for no caso de uma árvore. Se eu tenho um canto vivo na minha peça, um canto vivo ele gera uma aresta, essa aresta sempre é um ponto de início de propagação de trincas, de quebras, de falhas, ou seja, pode ser um ponto ali onde vai ter uma concentração de material e vai provocar uma oxidação, uma ferrugem. Então esse canto vivo ele não é recomendado em peças quando tem esforço aplicado. Você faz um arredondamento porque ele ajuda a aliviar o efeito da concentração de tensão. Então, o arredondamento, além de um acabamento, ele vai ajudar na alívio de tensões, ou seja, ele vai tirar um ponto de concentração. Não é que ele deixa a peça mais forte. Ele elimina um possível ponto de concentração de tensão, suavizando ali a transmissão de energia por meio daquela geometria. Ok? Rasgo da chaveta, nós vamos falar já de chaveta. O que é uma chaveta, né? Chaveta é um elemento mecânico para travamento de elementos em eixo. O rasgo da chaveta, o recorte da chaveta, né? Recorte necessário para transmitir o movimento de torque entre árvores, né? É o elemento girante, por engrenagem. Então aqui, o rasgo da chaveta é uma geometria, é um orifício que tem no eixo, ele não é passante, ele é cego, ou seja, ele tem uma profundidade, extremamente padronizado, em questão de tamanhos em função do seu eixo, tá? E serve como elemento travante para a transmissão de movimento. Nós vamos ver já falando de chaveta, que ele tem várias aplicações. A chaveta, para quem não sabe, é o fusível mecânico, tá? Mas vamos chegar lá. Assento, né? O que é o assento aqui, ó? Essa região. É a parte da árvore onde o elemento girante é apoiado, mancal, pulim, engrenagem. O assento, geralmente, é uma região onde existe uma geometria específica, uma tolerância dimensional específica, para que um elemento se encaixe ali de forma correta. O que seria de forma correta? Se precisar de folga, que tenha folga correta. Se não tiver folga, que sem folga. Ou se tiver interferência, que tenha interferência correta. Ou seja, o assento é onde você tem a precisão dimensional. Essa precisão dimensional expressa por códigos de afastamento, vocês aprenderam na disciplina de metrologia, né? E aí você vai ver lá quais são as classificações, se é interferência, se é com folga, se é justo, tipo de ajustagem que a gente chama. Existem diversos outros elementos que podem aparecer no eixo, por exemplo, aqui, se a gente olha esse eixo, ele tem essa região maior aqui, né? Uma saliência, como se fosse uma flange ali. Muitas vezes isso aqui pode ser usado para encosto do rolamento, encosto da engrenagem, encosto do mancal, tá? Ele serve como ajuda ali direcional, barreira física mesmo, né, para limitar o posicionamento, e assim por diante. Configurações típicas de montagem de eixos de potência. Na maioria dos casos, né, as posições das engrenagens, polias, rodas dentadas, mancais, ou seja, elementos de transmissão de potência ao longo de um eixo, são ditadas pelas especificações operacionais da máquina.
A distribuição inicial deste elemento é o primeiro passo para um eixo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o que é o nosso eixo aqui, tá? Este é o nosso elemento eixo, cônico, que vem até aqui, ó, e está internamente aqui. Este é o nosso eixo. Quando você olha esse eixo, existem diversos outros elementos ligados a ele. Muito interessante. Então, por exemplo, essas duas partes aqui, ó, essa e essa são as partes estáticas da máquina. Ou seja, é como se fosse a parede, onde o eixo está apoiado. Se o eixo vai se apoiar aqui, ele se encontra o que aqui, ó, onde o eixo se apoia? Mancais. Opa, mancal a gente já estudou, né? Mancal de deslizamento. Legal. Então você vê aqui ao longo do seu eixo uma variação geométrica, uma parte cônica, uma parte plana, que aqui é um assento que está ligado o que nela? Uma engrenagem. Próximas aulas a gente falar sobre engrenagem, polias. E aqui na extremidade eu tenho aqui, que região é essa? O moente, é onde o eixo se apoia, né? O apoio. Então aqui ele está apoiado, eu vejo que ele vaza para o outro lado e tem uma ponta em balanço aqui, que está ligada a quem? A um acoplamento. Nós não falamos muito de acoplamento ainda, fizemos apenas um desenho, mas a gente sabe o que é um acoplamento. Ele transmite potência entre ligações mecânicas entre eixos. Então veja que aqui nós temos um eixo montado, que provavelmente ele vai receber energia ou dessa engrenagem, ou deste mancal, e transmitir no vice-versa. Como assim? Se a potência vem pela engrenagem, ele vai transmitir movimento torsional, torque, até o acoplamento. E assim a energia se propaga, se continua. Ou se a energia vem por meio deste eixo, ele entra aqui no eixo pelo contato do mancal e é dissipado ou é direcionado para a engrenagem. Então, ou seja, é um eixo que sofre uma torção entre a engrenagem e o acoplamento. Por isso ele é um eixo árvore. Aqui já uma outra montagem muito interessante. O que é o nosso eixo aqui? Vamos entender primeiro, né? Esse é o nosso eixo. Ó. Montagem do nosso eixo. Legal. O que tem nesse eixo aqui ligado a ele? Nessa extremidade, nós temos aqui um rasgo de chaveta e uma polia V. Polia V é um elemento como esse, nós vamos aprender nas próximas aulas, tá? A polia V é o elemento de transmissão de potência, transmissão por meio de elementos flexíveis, como uma correia, ok? E aí, a potência pode entrar por meio dessa correia, e aí olha o que acontece aqui no eixo, ele tem uma região de assento aqui, ó. O que é essa região de assento? Por quê? Porque nós temos apoiados o que aqui neles, ó? 2 rolamentos, ó. Olha aqui o desenho dos rolamentos. Tem um espaçador aqui que é uma bucha, tá? Só para manter a distância. Esse eixo tem uma região de rosca, ó, que tem uma porca aqui que trava. E tem um esbarro aqui do outro lado, ó. E aí ao longo do eixo nós temos o que aqui, ó? Uma ranhura e uma mola. Ó, legal. Aqui nós temos uma embreagem. É um mecanismo de acoplamento móvel que a gente chama, tá? Quando a gente for falar de acoplamento, a gente vai falar de embreagem, tá? Então, o que acontece aqui? Ele transmite movimento quando esta placa toca nesta, que a gente tem aqui o material de atrito, vai transmitir movimento para o eixo por meio aqui das ranhuras, então a ranhura faz o travamento mecânico ali para a transmissão, tá? A mola, ela fica empurrando aqui essa flange aqui do acoplamento, ó, que tem esta movimentação permitida, para ficar o contato. E aí a potência é transmitida ao longo do eixo até a polia. Legal? Aqui é uma outra montagem bem interessante. Então nós temos a carcaça da máquina aqui, ó, tá? Temos um eixo escalonado. O que é um eixo escalonado? Ó, como ele varia de seção, né? Em função da sua geometria, e vem para aqui o outro lado. Então este é o nosso eixo, ó. Este elemento transmite potência deste volante para esta roda dentada, tá? O que é um volante, pessoal? Um volante de carro? Não, volante é um elemento mecânico, tá? Que trabalha como inércia, é um disco de peso que conforme você gira ele, ele pega uma velocidade de inércia e você tem ali uma potência armazenada, tá? Tem várias denominações de volante, essa é uma interessante. E aí, por exemplo, vamos lá.
Veja que nosso eixo ele está apoiado aqui nos moentes aonde? Nos rolamentos. Que tipo de rolamento? Cônico, ó. Dois rolamentos cônicos. Então aqui é o moente, onde ele se apoia ali, ou apoio. Aqui nós temos, né, a superfície de contato, qual que é ela? O assento, ó. O assento é justamente essa região aonde a engrenagem encosta. Veja que ela encosta aqui, vem até o esbarra aqui naquele diâmetro maior que eu falei, que trabalha como limitação. E aí o eixo vaza para uma outra região, que varia a sua seção, ó. Os retentores, para não vazar óleo, digamos que aqui dentro tenha óleo. E aí aqui nós temos o quê? Uma roda dentada. A roda dentada nada mais é do que uma engrenagem para corrente. Corrente que eu falo igual de moto, bicicleta. É uma coroa de bicicleta. Ligada aqui por uma chaveta travando nesse nosso eixo. Então veja que o eixo ele sempre está ali no meio de elementos, né, que vão fazer a parte móvel do componente, do sistema, do mecanismo, do produto. E dentro dele estão os elementos que a gente está estudando. Por exemplo, a gente já estudou sobre mancal, rolamento, né? E aí nós estamos aprendendo agora, por exemplo, sobre chaveta. Nós vamos aprender agora na sequência. Chavetas, né? O que é uma chaveta? Pessoal, vocês já escutaram falar em fusível? Queimou o fusível. Já escutaram falar essa expressão ou não? Legal. Fusível geralmente a gente associa ao quê? A elétrica, né? Sim ou não? Fusível elétrico. Estou certo? Legal. Mas quem inventou o fusível foram os mecânicos. Os elétricos nunca vão admitir isso, mas vocês estão diante do primeiro fusível, um dos primeiros fusíveis da humanidade, que é o fusível mecânico, ou conhecido como chaveta, tá? Vou explicar o porquê. Chaveta é um elemento mecânico, fabricado em aço com geometrias que podem variar conforme sua característica, né, de trabalho, tipo de esforço, porém normatizados, ou seja, eles são padronizados do mundo todo. Sua finalidade é realizar a ligação de dois componentes mecânicos a fim de transmitir movimento. Então, quando você tem lá um motor e precisa ligar uma polia nele, quem faz esse elemento de ligação aqui é a chaveta. Então, você tem o eixo com um rasgo de chaveta, a chaveta encaixa, e aí você tem aqui o seu cubo, que pode ser uma polia, uma engrenagem. Quando encaixar no eixo, esse elemento saliente faz o travamento. E por que ele é um fusível? Vamos pensar aqui na seguinte hipótese. Nós temos aqui um eixo, esse eixo é um eixo de um motor, tá? E nós temos aqui uma engrenagem. A engrenagem é um produto manufaturado que nós fabricamos, mas que tem um alto valor agregado ali, tem um custo inserido ali. Por que um custo? Porque eu tenho que fazer a geometria do blank ali no material, usinar os dentes da engrenagem, assim por diante. Quando eu tenho uma falha no meu sistema, o que é uma falha no meu sistema? Um travamento ou uma sobrecarga. Quem eu quero que quebre? O eixo do motor, a minha engrenagem ou a chaveta? A chaveta, porque a chaveta é o menor elemento, é o mais frágil, facilmente substituído. Então, por isso que existe a chaveta como um dos primeiros fusíveis da humanidade. Um fusível mecânico. É o único? Não, existem outros. Por exemplo, uma transmissão de corrente, igual a corrente da bicicleta. Se for uma máquina bem projetada, ela tem um elo fusível. Um dos elos da corrente ele é menor em que sentido? Espessura, em resistência, para que se ocorra algum travamento, a corrente rompa e abra, consequentemente parando a transmissão. Mas vai quebrar a máquina. Melhor do que quebrar um eixo, quebrar uma engrenagem. Mas eu fiz aqui um eixo extremamente robusto, que ele não quebra. Tudo bem. Mas se sua máquina travar, então, esse seu super eixo vai travar o seu motor, que vai aquecer e botar fogo lá na sua instalação elétrica. Ou seja, seu painel de controle poderá vir a incendiar. Por quê? Por causa do travamento do motor, elevação da corrente. Então veja que a chaveta é o menor dos seus problemas em relação à perda, quebra ou falha.
A chaveta, ela é feita para transmitir movimento dentro dos parâmetros, padrões, dimensões que ela é dimensionada. Dimensões que ela é dimensionada é complexo, né? Dentro dos parâmetros do qual ela foi dimensionada e especificada. Entretanto, uma sobrecarga, um solavanco, um travamento, faz com que a chaveta entre em colapso. O colapso dela é uma força cisalhante, eu vou mostrar já para vocês, e aí ela não faça mais o papel dela, que é o quê? Travamento entre o elemento móvel e o eixo. Com isso, você se assegura que o seu sistema não irá quebrar. Tá? Chaveta, exatamente. Então, aqui, ó, ponta de um eixo, temos aqui a chaveta, ó, veja que ele é um elemento extremamente saliente, né, ó, totalmente, serve como travamento físico mesmo. Então, aqui nós temos um eixo, o rasgo da chaveta, encosta o elemento, vem com a chaveta fazendo o travamento. Aqui na montagem, nós vamos ver variações de chavetas. Então, aqui a gente tem uma Woodruff, que a gente chama ou meia-lua, tá? E aqui nós temos o tipo cunha, vou mostrar para vocês, outra chaveta, são esses pontos em vermelho aqui da nossa montagem. Quando falamos de chaveta, existem 3 classificações. As chavetas tipo cunha, eu vou falar o porquê, chavetas paralelas e chavetas em disco, tá? Falando das chavetas em cunha, essas aqui são as padronizações mundiais, viu, pessoal? O que muda só no mundo em questão de chaveta, padronização de chaveta? Só as unidades, ou elas são em milímetro, ou elas são em polegadas. Somente isso. Mas a geometria, forma construtiva e características das chavetas é padrão no mundo todo. Chaveta tipo cunha. É uma das suas faces é inclinada para facilitar a união de peças. A chaveta classifica-se em 2 grupos, longitudinais e transversais. Chaveta cunha, pessoal, ela não é paralela. Ela tem uma face paralela e uma inclinação. É uma pequena inclinação, não é uma coisa muito acentuada, tá? Não é um triângulo. É uma inclinação que a gente fala aí na faixa de 2%, geralmente, tá? E aí, quando você pega essa inclinação, ele ajuda no travamento. Como assim? Então, aqui, ó, nós temos aqui uma chaveta longitudinal, chamada, né, de tipo de cunha, muitas vezes chamada de encaixe, né, meia cana, plana ou embutida tangencial. Nós vamos ver o porquê. Inclinação aqui, ó, de 1%. Como assim 1%? Pega lá, 180 graus, inclina 1% aí deste valor. Geralmente, ó, chaveta encaixada, geralmente usada nas máquinas mais utilizadas para possibilitar o seu emprego em rasgos, do eixo é sempre mais comprido do que a chaveta. Calma que eu vou explicar para vocês, ficou também escrito estranho. Essa inclinação, ela vai encaixar no cubo que vem aqui fora, então nós temos aqui fora, por fora, um cubo. Esse cubo aqui, ó, por exemplo, né, uma engrenagem, ele tem internamente um rasgo de chaveta. Esse rasgo ele é plano, só que a chaveta quando entra, ela faz o travamento tanto transversal, físico, né? Porque o diâmetro do eixo nominal está aqui, ó, nessa altura e nessa altura aqui, ó, né? E aí ele faz esse travamento e a inclinação ajuda a travar a chaveta na posição, ou seja, ela exerce uma força tocando a superfície de cima, fazendo o travamento. É uma aplicação específica, geralmente montada em sistemas que fazem sempre estar montando e desmontando. Existe a necessidade de montagem e desmontagem constantes. O rasgo ele é maior porque a chaveta precisa andar aqui para poder fixar. Só um instante. Chavetas transversais, tipo cunha. É aquela que tem inclinação apenas de um lado ou de outro, e elas trabalham transversalmente no eixo, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, quem nunca viu pode observar, numa enxada. Uma enxada ela tem uma região metálica, que é a lâmina dela, um furo que vem o cabo. Na extremidade do cabo tem, muitas vezes pessoas chamam, né, como se fosse uma peça inclinada, que eles batem dentro dela a fim de aumentar aqui esse diâmetro, né, ó, conforme ela entra, fazendo o travamento lá do cabo da enxada na lâmina da enxada. Aquilo ali é um tipo de chaveta, é uma chaveta cunha, tá?
eles chamam de diversos nomes, mas o nome técnico daquilo é uma chaveta transversal tipo cunha. Então ela entra perpendicularmente ao eixo, pode ser inclinada apenas em uma face ou nas duas faces e faz o travamento por atrito. Tá? Logicamente, o travamento mecânico físico ali, né, de um corpo que não permite o deslizamento ou giro. Uma coisa muito interessante aqui, ó, nessa vista, estão vendo aqui a geometria da peça. Isso aqui, o que que era? Uma vista de seção, né? Ó. Olha a seção dela interna. Então ela é ovalada, né? Alongado, com os cantos arredondados, e pode ter duas inclinações. Por que, pessoal, ela tem esse canto arredondado aqui? Alguém sabe me dizer? Por que teria que ser arredondado? Por conta da região onde ela vai se encaixar. Então, quando você faz uma chaveta, ou a montagem dela aqui dentro do eixo do cubo, por exemplo, a forma de você fazer esse rasgo alongado é por meio de uma furação. Então, quando você faz uma furação, o elemento cortante da furação é a nossa broca. E nossa broca tem uma seção circular. Então, você vai fazer aqui, ó, a broca aí, ó, quando ela entra, ela faz esses dois furos, consequentemente, acarreta no quê? No seção da chaveta ser cilíndrica, justamente por causa disso. Não consigo fazer um furo quadrado? Consegue, só que é muito mais oneroso, é muito mais trabalhoso, você tem que entrar com eletroerosão ou diversos outros processos de fabricação. Já com a furação, ele é bem difundido, e aí você consegue fazer o seu elemento. Então você faz os furos, depois faz o prolongamento para outro processo de fabricação. Lembrando que qualquer dúvida é só falar. Aqui é só algumas imagens da norma que falam sobre chavetas tipo cunha. Então eu coloquei aqui a BNT 121, fala sobre tipos de norma. Olha ela aqui, ó, montada, né, ó, com a pequena inclinação, transversalmente aqui no eixo, ou seja, as forças que a chaveta está sujeita são forças justamente associadas à transmissão de potência. Então, digamos que nosso eixo ele gire nesse sentido aqui, né, o horário, vamos falar, e aí a minha engrenagem vai fazer uma força contrária. Então, tenho aqui o eixo girando num sentido e ela no outro. A tendência é o cisalhamento, caso exceda a potência. Ok? Opa, foi mal. É a borracha aqui. Aqui é uma tabela de classificação de chaveta. Não vou falar dela agora, vou falar de uma outra já já, tá? Mas essa é a mesma forma. Vamos falar das chavetas planas, que são as mais usuais. Essa chaveta tem uma das faces paralelas, portanto não tem inclinação, ambas as faces, né? A transmissão do movimento é feita pelo ajuste de suas faces laterais, tá? Fica uma pequena folga entre o ponto mais alto da chaveta e o fundo do rasgo, então existe essa folga aqui de cima, isso é normativo. Por quê, pessoal? Essa é a grande jogada da chaveta. Então a chaveta ela faz a interferência lateral, existe uma folga aqui em cima, e aí, ó, olha a força do sentido horário do eixo, e ali o força contrária que a peça vai exercer, que é o carregamento, né? E a tendência da chaveta é, quando ela vir em colapso, ela romper justamente nessa linha vermelha aqui, ela cisalhar. Mas, logicamente, não é sempre que uma chaveta quebra. A gente vai fazer os cálculos para saber quais são os limites da nossa máquina. Então, o torque máximo é X. Se ele atingir X mais alguma coisa, a minha chaveta, que é o meu fusível mecânico, entra lá em colapso e irá quebrar. Ok? Quando eu falei do processo de fabricação da chaveta, o rasgo da chaveta passa pelo mesmo processo. Então, aqui nós temos uma geometria, uma ferramenta cilíndrica de corte, e ela está fazendo o rasgo da chaveta no eixo. Consequentemente, porque ele tem os cantos arredondados, por conta da geometria da ferramenta de corte ser cilíndrica. Tá? As chavetas paralelas não possuem cabeça, quanto à sua forma, os seus externos podem ser retos, arredondados, tá? Porém, ainda tem algumas com parafusos para fixação em eixo. Como assim um parafuso? Pessoal, nem sempre vocês vão fazer uma montagem e o eixo vai estar posicionado certinho, a chaveta vai encaixar aqui e a sua engrenagem facilmente entra. Dependendo do porte da montagem, sua chaveta pode parar de ponta cabeça, né?
ou numa posição não muito agradável, que você não tem acesso. Então você tem elementos de fixação, como parafuso, né? E aí você vem e encaixa sua elemento de transmissão de potência, sua engrenagem, sua polia, o que for, sua roda, e aí a chaveta já está pré-posicionada, tá? Eu, por exemplo, já tive montagens onde eu não tinha a possibilidade de parafusar, a gente colava a chaveta. Para que colar? Só para ficar na posição e permitir a montagem, porque ela estava numa posição que a gente não tinha acesso, eu não tinha como enfiar a mão e segurar a chaveta e ao mesmo tempo colocar a engrenagem para encaixar no eixo, ou um ou outro. Então, como tinha que ter os dois, a gente tem que improvisar. Aqui é apenas algumas geometrias construtivas da chaveta segundo a normativa. Então ela pode ser quadrada, abaulada nas extremidades ou apenas em uma, tá? Existe ali um pequenos raios de arredondamento nas extremidades. A gente não quer que a chaveta, quando entre no eixo, ela tenha uma interferência muito grande ali naquela aresta. Então a gente quer que toque somente as laterais aqui, ó, da chaveta, tá? E aqui ela é montada dentro de um sistema de transmissão. Quando a gente fala de chaveta, pessoal, chaveta ela é especificada, ela é dimensionada em que sentido? Primeiramente, a gente olha nas tabelas para ver geometria. Como assim geometria? A chaveta, vou voltar aqui na primeira imagem, que acho que é mais fácil de visualizar. A chaveta paralela, ela tem uma seção cilíndrica, quadrada ou retangular, tá? Essa seção está associada diretamente ao diâmetro do meu eixo. Como assim? Quando eu vou especificar uma chaveta, essa tabelinha, muito legal. Então você vai ver aqui, ó, eixo. Pessoal, sempre quando vocês verem um gráfico, verem uma tabela, não se assustem. Eles são excelentes companheiros, são colegas nossos, porque uma tabela, um gráfico, ele faz uma pergunta e já te dá a resposta em função da sua necessidade. Qual que é a nossa pergunta aqui nessa imagem? Qual é o tamanho da nossa chaveta? Aí ela, para eu saber o tamanho da chaveta, ela pergunta também para você, qual o diâmetro do seu eixo? Então você vem aqui, ó, eixo, diâmetro. Veja que é uma faixa de até. Então eixos de 6 a 8, de 8 a 10, 10 a 12, 12 a 17, 30 a 38, tá? Por exemplo, 30 a 38, o nosso eixo tem um diâmetro de 35 milímetros. Então ele está dentro dessa faixa, de 30 a 38. Eu vou pegar todos os parâmetros desta faixa de medida. Como assim, ó? De 30 a 38, eu quero olhar esta linha aí que foi destacada. O que eu vou ver aqui na segunda coluna? Chaveta. Seção base e altura. Opa, base e altura? Ela tem uma base de largura de 10 milímetros e uma altura de 8, ou seja, ela é retangular. Então para um eixo de 30 a 38 é uma chaveta de 10 por 8. 10 de altura, de largura, desculpa, e 8 de altura. Tecnicamente, ela é chamada de chaveta nominal 10. É uma chaveta número 10, tá? Que é toda só baseada na largura dela. Quando eu falo agora, como eu vou fazer a montagem dentro do meu eixo? A pergunta está aqui, a resposta está aqui, ó. Afastamentos. Eu tenho aqui ajuste com folga, ajuste normal ou com interferência, tá? E aí eu vejo o quê? Se o meu ajuste é com folga, eu tenho aqui no eixo e no cubo, ó. Eixo e cubo. Tá vendo que para todo mundo tem a pergunta e a resposta? Se eu fazer um ajuste com folga, o meu furo aqui, pessoal, eu vou só refazer aqui o triângulo, porque eu acabei cortando uma região, tem que olhar essas duas alturas aqui, ó. Mas nosso eixo ainda é de 35 lá, calma aí, ó. Tá aqui, ó, nessa faixa aqui. Não deu certo ainda de novo, porque eu cortei o número, só um minuto. 30 aqui, ó. Pronto, agora vamos enxergar aqui. Nosso eixo é de 35. Lembrando, né? Ajuste com folga no eixo. O eixo ele tem que ter uma medida de 30 ou mais 0,36 décimos, né? Ó. Então ele pode ter 30 até 30,036 milímetros. Já no cubo,
ele tem ali, ó, uma folga, ele pode ser de 0,40 décimos até 98 décimos. Desculpa. Décimo, centésimo, milímetro. É centésimo. Foi mal. Segunda-feira cedo eu tô meio mal, hein? Então, na casa de centésimos aqui. E aí aqui, se ele for com ajuste normal, de 0 a menos 36 centésimos, já o eixo, o cubo, né, de 18 a menos 18 centésimos. Se for com interferência, tanto para o eixo quanto para o cubo, ele pode ter de 15 a 51 de acréscimo, ou, na verdade, redução aqui de ajuste, né? Pessoal, tudo isso aqui são as medidas de tolerância. Mas tem um outro ponto interessante. A gente viu aqui na imagem que a chaveta ela penetra uma parte no eixo e uma parte no cubo, né? Tranquilo. Quanto que ela entra no cubo, no eixo? Profundidade, eixo. Chaveta 35, essa linha. Ela entra 5 milímetros no eixo e no cubo 3,3 milímetros. Na verdade, a profundidade do rasgo. Se você somar 5 com 3,3 dá 8,3. Qual que é a altura da nossa chaveta? 8. Opa, sobrou 3 décimos aí, né? E aí? É a folga. Então, nós olhamos aqui, ó, que existe uma folga aqui em cima entre elas, ó. Folga. Ok? E é assim que a gente especifica uma chaveta, por meio de tabelas. Se meu eixo é de 20, opa, 20, ó, ele está 17 a 22, 22 a 30 aqui, ó, 17 a 22. Eu vou ter uma chaveta nominal ali de 6 por 6, quadrada, nominal 6. No meu cubo, ele vai ter uma profundidade 2,8, no meu eixo 3,5. Somando os dois, dá 5, 6,3, né? E minha altura é 6, ou seja, 3 décimos de folga. Ok? Então aqui, ó, dentro de um desenho técnico só de demonstração, nós temos uma engrenagem. A engrenagem tem uma chaveta aqui para ser encaixada no eixo, tá aqui a chaveta. A chaveta ela vai ter uma seção em função do diâmetro do eixo. Então, lembra quando a gente desenhou o cubo e tinha esta medida lá, ó, diâmetro mais T2? O T2 aqui é a profundidade do eixo. Tá, ó. Tá aqui, ó, T2. No cubo. E no eixo, T1. Você sabe a profundidade do eixo desta forma, ok? Então aqui, ó, é como se fosse o cubo, porque o material está externo. Aqui é o material interno. E aí você faz o encaixe lá na sua peça. Chaveta meia-lua, ou em disco, Woodruff, que a gente chama, né? É uma variação da chaveta paralela. Recebe esse nome porque tem uma forma correspondente a um segmento semicircular. É usualmente empregada em eixos cônicos para facilitar a montagem e se adaptar à conicidade do fundo do rasgo ao elemento externo. Então ela tem, pessoal, essa geometria abaulada aqui, meia-lua, né, o circular, semicircular, porque quando você faz a montagem aqui num eixo inclinado, por exemplo, um eixo cônico, a angulação dela se ajusta ali em função da parte cilíndrica, então você consegue alinhar ela em função do seu rasgo da chaveta, tá? O trabalho dela é o mesmo de travamento, ok? Existe aí a tabelinha para especificação da sua chaveta Woodruff. Tranquilos? Quando falamos de chaveta e pensamos, vimos algumas classificações, algumas denominações, como elas são aplicadas, né? Então eu vou mostrar uma aplicação para vocês e vou falar também sobre vantagens e desvantagens. Vantagens de uso de uma chaveta. Primeiramente, simples montagem e desmontagem. A expressão que muitos gostam, baixo custo, né? O baixo custo aqui é no sentido de que ela é feita de materiais menos nobres e a peça mais barata do seu sistema para quebrar. Desvantagens. Redução da capacidade de carga dos elementos, menor área de seção transversal. É uma desvantagem, mas é a característica dela, limitar a transmissão de potência. Aumenta a concentração de tensão, isso é verdade, ali onde a gente fez o eixo, o rasgo da chaveta no eixo e o rasgo da chaveta no cubo, são pontos de fraqueza de um eixo. Dificuldade em posicionar as peças com precisão. Quando a gente fala de posicionamento e precisão,
É aquela questão da chaveta estar numa posição, você só pode montar naquela posição. E aí essa posição está correta, a montagem? Então requer um pouco de estudo, pensamento e trabalho. Tá? Como as chavetas falham? Se o torque for constante e o coeficiente de segurança é calculado pelo quociente entre a tensão de escoamento do material e a tensão de cisalhamento da chaveta. Então, ou seja, eu sei ali qual é o limite de ruptura da minha chaveta, e aí eu vou ver, através desse limite, quanto eu quero transmitir, quanto ele excede ao meu limite ou minha coeficiente de segurança. Se a variável no tempo, o enfoque será calculado em componentes metálicos, de média, alternada a tensão de cisalhamento, calcula a tensão média alternada com volmices, utilizando o DMG, para calcular o coeficiente de segurança, que é o denominador médio de transmissão, ou gear, engrenagem, tem uma denominação certa lá, tá? Eu esqueci agora. Os materiais mais comum utilizados para a chaveta são os aços brandos, ou seja, baixo teor de carbono. Se o ambiente for corrosivo, você usa uma chaveta resistente à corrosão. E aqui são algumas normas que trabalham a classificação da chaveta. E aqui algumas imagens das possíveis variações de chaveta. Então, chaveta plana, eu coloquei aqui as normas alemãs, normas DIN. Tá? E aí, quando a gente usa uma chaveta nas montagens, por meio do nosso software, nós podemos ter um exemplo. Como assim? Temos aqui uma transmissão por engrenagens. Temos um eixo. Vou tirar só a pontinha aqui, viu, pessoal? Temos um eixo. Esse eixo vai transmitir potência para esta engrenagem, que estará ligada a esta outra engrenagem, que por fim transmitirá energia para este eixo. Mas o eixo ele é cilíndrico e a engrenagem aqui vai aqui. Ele não vai deslizar? Não, porque nós temos aqui uma chaveta. Esse elementozinho aqui, trabalha como travamento do nosso eixo. E aí, quando você faz essa montagem, se eu colocar uma energia aqui na minha engrenagem, ela vai girar e transmitir movimento para meu outro eixo. Legal, né? Posicionamentos avançados. Então, vamos lá fazer a montagem do nosso sisteminha aqui, só para nível de conhecimento. Pessoal, eu não disponibilizei essa montagem para vocês, porque quarta-feira a gente vai fazer uma outra, e aí vocês vão ter um trabalho em cima dela. Mas hoje a gente vai falar sobre somente a montagem, posicionamento de chaveta, vocês entenderem como são os encaixes, ok? Então, por exemplo, vou fechar ela aqui. Deixa eu só abrir minha pastinha aqui, que estão as peças. Essa é a nossa montagem. Eu vou começar com o meu suporte lateral aqui, ok? Eu já tenho desenhado meu suporte lateral, o meu eixo maior, tá? É um eixo de 30 milímetros. Olha aqui o rasgo da chaveta no eixo. Tenho minha chaveta já desenhada, tá? Pessoal, a chaveta a gente desenha, é mais fácil desenhar do que você usar a biblioteca, ok? Então, a partir daí que a gente tem os três componentes. Aqui, os três componentes. Vamos começar uma montagem. Então, eu vou vir aqui, Novo. Montagem. Ok. Vou inserir aqui primeiro meu suporte lateral. Vou colocar na isometria ele aqui. Ele foi o primeiro a ser inserido, ele está travado. Não sai do lugar. Beleza? Vou posicionar o meu eixo aqui. Montagem. Inserir componentes, eixo. Está aqui o meu eixo. Se eu vou colocar graus de liberdade nele, eu vou colocar restrições referentes aos graus de liberdade. Então, eu sei que posicionamento, eu sei que esse eixo estará alinhado com este furo. Não nesse sentido, ok? Ele está alinhado, então eu vou colocar a limitância só de deslocamento dele. Eu vou falar que essa face está alinhada com esta. Legal. Somente com esses dois posicionamentos, ele está ali preso, mas ao mesmo tempo móvel, A chaveta pode girar aqui facilmente.
Se eu tenho uma chaveta, vamos colocar ela, inserir componente, chaveta. Então, como que a chaveta se encaixa aqui dentro dessa nossa, do rasgo? Eu vou colocar como referência as partes cilíndricas. Essa parte cilíndrica e essa aqui, ó, vão ser concêntricas. Não é suficiente, ela está solta aqui ainda. Ó. Vou falar que essa parte cilíndrica e essa também são concêntricos. E que a chaveta ela toca aqui, ó. O fundo da chaveta toca o fundo do eixo. Ok. Então veja que aqui no eixo agora nós temos uma montagem que eu tenho a chaveta posicionada dentro do rasgo e que essa chaveta ela faz, opa, essa imagem aqui que eu quero, essa, uma saliência aqui, tá vendo? Ó? Essa região é uma sobressalência que tem para o travamento de um elemento. Como assim o travamento de um elemento? Vamos colocar uma engrenagem aqui. Pessoal, nós não falamos de engrenagem ainda, nós vamos falar mais para frente. Engrenagem, ela é um elemento de transmissão de movimento, tá? Que é uma roda dotada de dentes. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro do meu toolbox, se não estiver ativo, eu ativo ele. Pode sim aqui americana métrica, propulsão, engrenagens. Temos aqui engrenagem helicoidal, dente reto, cremalheira, dente interno. Nós vamos aprender. Eu vou pegar aqui uma engrenagem dentada, trazer ela para cá. Inicialmente ela não está configurada. Nós vamos configurar ela agora. Como que eu vou configurar ela? Primeiramente, módulo. Módulo é a geometria do dente. Então, se eu colocar aqui o módulo 2, vocês vão ver que o dentezinho vai ficar menor. Se eu colocar aqui um módulo 10, o dente vai ficar extremamente grande. Nossa engrenagem ela terá um módulo 5. Esses parâmetros eu já sei por causa do projeto, tá? Largura da face, qual vai ser a espessura da minha engrenagem? Ela vai ter uma largura, de 10 milímetros, ok? Olha lá. Quantos dentes? Nossa engrenagem terá 30 dentes. Legal, 30 dentes. Vou colocar aqui 2 cubos, um de cada lado. Aqui, ó, 2 cubozinhos, cada um deles com um comprimento de 5 para cada lado, então meu comprimento total é 20. Não é diâmetro do cubo, errei, é comprimento total. Aqui é 20. Calma, fiz uma marcação errada aqui, só um estudo. Ó, cubo, ambos os lados. Diâmetro do cubo. Vamos colocar aqui 50 mesmo? Porque, na verdade, não tem que ser mais que 50. Porque nosso eixo, ó, diâmetro nominal do eixo. Nosso eixo é de 30. Como eu sei que meu eixo é de 30? Eu venho aqui, ó, avaliar. Medida, né? Ó, medida. Se eu clicar aqui, ó, diâmetro 30. Legal. Tá aqui, então, nosso cubo, ó, com um diâmetro de 30, mas nós temos uma chaveta. Deixa eu só voltar aqui. Vamos colocar um rasgo de chaveta nela. Como assim? Eu tenho aqui embaixo, ó, entalhe de chaveta. Até descer aqui pra gente ver. 1. Ele já vai fazer aqui uma geometria padronizada de chaveta. Ó. Vou dar um OK. Como que eu sei o alinhamento da minha engrenagem aqui? Vamos falar aqui, ó. Posicionamentos. Esse meu furo vai alinhar com esse meu eixo, né? Onde minha chaveta toca aqui na engrenagem, ela toca essa face aqui em cima? Não, é uma folga. Eu vou pegar, ó, a lateral aqui, ó, do rasgo da chaveta e vou tocar a lateral, mesma lateral da minha chaveta aqui, ó. Ok. Se a gente observar aqui agora, a gente vai ver que ela encaixa, ó. Mas ela está andando para o lado, não é? O eixo está mexendo e a chaveta está mexendo. Só para travamento, eu vou falar que essa arestazinha aqui da chaveta e essa aqui são coincidentes. Ok. O que aconteceu aqui? Fizemos a montagem da nossa chaveta. Se eu pegar aqui, só um instante, essa vista lateral, vou deixar ela em pé aqui para a gente facilitar. Se eu olhar aqui de frente, olha ali a folga. Ó. Tem uma chaveta, tem a engrenagem, e aqui é uma superfície lá atrás, ó, é a folga. A chaveta plana,
paralela, tem encaixes pelas laterais. Montamos a primeira engrenagem, legal. Vou colocar aqui nosso segundo eixo. Ele não está aqui, eu vou procurar ele aqui na minha pastinha. Não sei onde eu salvei. Vou abrir ele aqui, pessoal. Um eixo, né, menorzinho e uma chaveta menor. Fiz uma besteira aí, só um minuto. Pronto. Vou voltar aqui na minha montagem. Tá aqui. Esta. Vamos inserir aqui o eixo de 10 milímetros. Aí eu sei que esse eixo, ele vai posicionado, ele vai ficar centralizado daqui para cá. Ok? Como eu conheço o projeto, eu sei que a distância daqui para cá vai ser uma distância de 5 milímetros, pessoal. 5 mais a chapa. Mais 5, 10. Se eu não me engano é 10. Só para saber o posicionamento dele aqui. Acho que está correto aí. Legal. Vamos inserir a chaveta. Novamente, mesmo processo. Chaveta de 10. Opa, chaveta de 10. Tá aqui. Eu sei que o posicionamento dessa minha chaveta é essa parte cilíndrica. Nesta parte cilíndrica. Vou tirar ela aqui. Opa. Esta outra parte cilíndrica, nesta outra parte cilíndrica. O fundo neste fundo. Ok. Olha aí nossa outra chaveta montada. Legal. Vamos colocar uma engrenagem para trabalhar aqui com esse nosso sistema e fazer uma variadora de velocidade. Vamos inserir aqui, então, outra engrenagem. Ele vai trazer a mesma, não é que eu quero. Ele trouxe uma outra aí já. Legal. Módulo 5, se o módulo não for igual, elas não se encaixam. Então, o módulo é o mesmo. Número de dentes, 10 dentes mesmo. Para respeitar aqui as distâncias. Ângulo de pressão 20, largura da engrenagem 10. Cubo, ambos os lados. Diâmetro do cubo aqui, vamos colocar 30. Ficou até bastante. Porque nosso eixo de 10 a gente configura isso já já. Comprimento total vai ser 20, 5 para cada lado, ó. Diâmetro do furo tá 0,8, nosso furo vai ser de 10. E aqui, chaveta, uma. Posso ter mais de uma? Posso, pessoal. Posso ter montagens aí, ó. Só um instante. Posso ter montagens com 2 chavetas. Olha lá. Tá, o nosso aqui vai ser uma. Vamos diminuir um pouquinho desse cubo, 25. Olha lá, ficou mais legal, mais bonitinho. Ok. Essa chaveta sumiu daqui, né? Ah, não, tá ali. Não quero outra engrenagem. Posicionamentos. Sabemos que essa engrenagem, esse furo da engrenagem e esse eixo estão alinhados. Eu sei que, ó, essa minha lateral da chaveta. Opa, tem um erro aqui, hein? Olha aí o diâmetro do nosso furo maior. Não funciona, né? Editar. Nosso furo vai ser de 10. Ele está de 12. Diâmetro do eixo, ó, tá 11. É 10. Ok. Olha lá, já consertou. Legal. Vou falar então que posicionamentos. Eu sei que a lateral da chaveta aqui, ó, vai tocar esta minha lateral aqui de dentro, ó. E as engrenagens têm que estar alinhadas. Então, essa face vai alinhar com esta. Pronto. Ué, mas cadê minha chaveta lá? Ela ficou meio torta. Tem alguma medida errada, pessoal. Já sei. Não é aqueles 10 ali que a gente colocou inicialmente, ele é maior. Então, vou editar aqui, ó. Vou colocar essa medida aqui não como 10. Vamos ver como 15, se dá certo. Aí 15 ficou centrado, é 15.
Pronto. Chaveta está na posição. Legal? Inserir componentes. Vamos inserir a outra lateral aqui. Suporte lateral. Posicionamentos. Eu sei que este furo está alinhado com este eixo. Este furo está alinhado com este eixo. E a distância da engrenagem até esta flange será de 5 milímetros. Não, não é 5, é 10. 10. Pronto, ok. Ok. Montamos aqui nossa caixa variadora de velocidade, nossa transmissão, pequena transmissão aí nós montamos, né? Se eu observar aqui, falta só um detalhe. Aqui do jeito que ela está, se eu girar a engrenagem, a outra não gira. Tá vendo que passa uma dentro da outra? Vou fazer apenas uma restrição de engrenamento. Como assim? É uns posicionamentos avançados. Nós vamos começar a aprender sobre eles também. Então, eu vou aplicar só uma seção aqui, ó, só para eu poder visualizar minha lateral. Tá aqui. Vou deixar ele de frente. Pessoal, no molho mesmo, eu vou posicionar a engrenagem de uma forma que os dentes não se sobrepõem. Vai ser no olho mesmo, por enquanto. Ó. Então aqui, ó, se observar, ó, essa engrenagem não toca nesta. Legal. O que eu vou fazer? Montagens, posicionamentos. Não é posicionamento padrão, é posicionamentos avançados. Não é avançados, posicionamentos mecânicos, desculpa. Nós temos aqui engrenagem. Quando eu clico nela, ele vai me pedir uma referência cilíndrica da primeira engrenagem, eu vou pegar esse diâmetro de dentro, e da segunda engrenagem. E aí ele vai pedir a relação entre elas. Ele colocou uma relação aqui de diâmetro, não é o certo. Como eu selecionei essa aqui primeiro, ela pega maior aqui, eu tenho 30 dentes, eu vou usar o número de dentes, e essa outra aqui, que é a menorzinha, tem 10, então eu vou colocar 10 aqui, ó. Ok. Não vou inverter só para ver se está certo. Ok. Feito isso, quando eu girar a minha engrenagem menor, a minha engrenagem maior irá girar junto. Se eu olhar aqui de frente, nunca os dentes vão bater, ó. Ele sempre vai encaixar na mesma posição, ok? Temos aqui montado uma transmissão, aonde a potência entra aqui pelo eixo, conforme eu giro o eixo, esse meu eixo transmite potência para uma engrenagem por meio de uma chaveta, ou seja, um eixo árvore, que por sua vez transmite movimento para esta engrenagem, que é ligada a este eixo por meio dessa chaveta, e transmite movimento para esse segundo eixo árvore. Ok? Pessoal, deu para entender o que é um eixo e uma chaveta? Legal, Pedro. Vou pedir para vocês ir colocando os nomes aqui, ó, para a gente gerar a nossa lista de frequência. Pessoal, sobre essa montagem, alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo. Só lembrando vocês que o material didático desta aula não tem a montagem, porque a gente não falou de engrenagens ainda. Quando a gente falar de engrenagens, eu vou disponibilizar para vocês as montagens. Só lembrando que dentro do nosso AVA já está disponível lá a aula de hoje, tá? Essa aula então que nós discutimos hoje, ela está disponível lá para o estudo de vocês, como também a correção da atividade da dobradiça, né? Aqui, ó, atividade dobradiça. A atividade lá do... Aqui é de segunda-feira, ela está na quarta-feira. A última atividade que nós colocamos para entrega, o prazo se expirou agora no início da aula, então eu vou fazer a correção, depois eu disponibilizo ela para vocês, ok? Pessoal, alguma dúvida em específico?
Sem mais, então, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp. Pessoal, boa semana, bom descanso, nos encontramos aí quarta-feira para a nossa aula, ok? Um abraço, boa semana. Até mais.